Bom dia, hoje é dia 3 de outubro. Eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Estamos aqui para mais um Auris Podcast Macro. Nessa semana que nós aqui, economistas, esperávamos bastante ansiosos aí pelos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos referentes a setembro, e não foi divulgado, não será divulgado ainda essa semana, por conta do shutdown, né, a paralisação do governo federal americano, em meio aí à não aprovação do Congresso, né, da autorização orçamentária para que o governo faça seus gastos correntes, né. Por quanto tempo isso vai persistir? É difícil dizer, o que a gente consegue olhar de notícias é que as duas partes, né, tanto o Partido Republicano, o Partido Democrata, ainda estão bastante intransigentes nas suas demandas, e a perspectiva é que pelo menos aí mais alguns dias de paralisação, pelo menos, a gente tem aí nos Estados Unidos. Lembrando, né, que no primeiro mandato do presidente Trump, ele já enfrentou, né, um momento similar, onde a paralisação durou aí cerca de 35 dias, né, mais de um mês. E sempre nessas horas, né, aparecem as estimativas de quanto poderia afetar a economia, o quanto deixaria aí de atividade ficar impactada negativamente. E normalmente a gente está falando de 0,1, 0,2 bips, dependendo da duração da paralisação, mas sempre, né, como você retroage coisas que não foram pagas pelo governo federal ao longo dos dias da semana seguinte, depois que sai o acordo, o mais provável é que também esse valor aí perdido de PIB seja recomposto no momento seguinte, né? Mas enfim, iremos acompanhar em mais detalhes aí. O que a gente teve na quarta-feira e toda quarta-feira que antecede a divulgação dos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, né, o ADP, que é um indicador que tenta replicar a metodologia das contratações, da criação líquida de postos de trabalho nos Estados Unidos. A colagem, a correlação entre os dois indicadores não tem sido muito boa, mas é o que a gente teve essa semana, e o indicador para setembro mostrou que tivemos aí demissão líquida de 32 mil pessoas, 32 mil trabalhadores no mês de setembro. Então, olhando por esse indicador, a notícia não é tão positiva. Inclusive, se a gente olhar a confiança do consumidor que tivemos também divulgado essa semana nos Estados Unidos, uma das perguntas ali faz referência ao que a população está sentindo com relação ao mercado de trabalho, e houve uma nova piora, né? Então, tudo jogando na direção aí de alguma piora adicional no mercado de trabalho, embora aquilo que de fato faça diferença, a gente não tem a divulgação aí, teremos que esperar mais alguns dias até que uma solução seja encontrada pelo governo federal nos Estados Unidos. Mas acho que vale a pena chamar atenção mais hoje para os aspectos locais aqui no Brasil, de algumas divulgações, alguns acontecimentos que são bastante emblemáticos, na nossa opinião. Começando aqui pela divulgação dos indicadores econômicos, tivemos ao longo da semana a divulgação do CAGED e da taxa de desemprego, a PNAD, referentes aí a agosto. Ambas as pesquisas do mercado de trabalho aqui no Brasil mostrando que o mercado de trabalho vem desacelerando, tá? Acho que fica muito claro quando a gente olha o CAGED, que são as contratações formais, que registrou ali na nossa conta, no nosso cálculo com ajuste sazonal, por volta de 60 mil vagas criadas no mês de agosto. É um número ainda positivo, um número bom, mas se a gente pegar, por exemplo, nos 3 meses anteriores, a média ficou ali por volta de 100 mil. Então, existe alguma desaceleração acontecendo, né? Acho que ficou mais evidente essa desaceleração quando a gente olha os dados da PNAD contínua, né, que trazem ali os dados do desemprego, da taxa de desemprego. A taxa de desemprego com ajuste sazonal na nossa conta ficou relativamente estável, ali em 5,8%, mas, e aqui acho que é o recado importante, quando a gente olha a variação da população ocupada, né, também com cálculos nossos aí de dessazonalização, mostrou uma queda superior a 100 mil pessoas, ou seja, mais de 100 mil pessoas perdendo a ocupação no mês de agosto. Então, se eu somo as duas divulgações aí, fica aí a ideia de que existe sim em curso uma desaceleração do mercado de trabalho. A gente já vinha falando nas últimas semanas aqui que sinais no comércio, nos serviços, até mesmo na indústria,
já tinham aparecido aí já há alguns meses, faltava alguma coisa um pouco mais pronunciada no mercado de trabalho, e talvez seja isso que a gente esteja vendo agora. Obviamente teremos mais dados aqui para confirmar essa tendência. Longe de ser um número ruim, né? Mas pode eventualmente sedimentar aí um cenário, ou pelo menos a construção de um cenário, para que no começo do ano que vem o Banco Central comece a cortar juros em meio a uma inflação que vem desacelerando e com expectativas de inflação também em queda. Mas aqui hoje eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto aqui do que a gente viu ao longo da semana, mais ligado à dinâmica dos ativos, né? Tivemos aí, no começo dessa semana, a aprovação no Congresso, né, na Câmara, da proposta do governo de isentar salários até R$ 5.000, né, a partir do ano que vem. Era uma medida que já estava sendo discutida, já foi proposta há muito tempo, e há muito tempo também sabíamos que seria aprovada na Câmara, deverá ser aprovada no Senado nos próximos dias, sem maiores problemas. Toda a discussão ficou muito acerca da questão das compensações. Acho que, de maneira geral, as compensações que haviam sido sinalizadas acabaram passando. Acho que, no final dos contos, não vai ser isso o grande problema, né? Mas eu chamaria a atenção para um outro aspecto dessa aprovação que a gente teve essa semana, né? A gente tem visto aí, ao longo das semanas mais recentes, especialmente desde que o governo americano colocou tarifas sobre os produtos brasileiros, né? Alguma melhora da popularidade do atual governo aqui no Brasil, né? A gente não é uma melhora muito expressiva, mas claramente beneficiou aí o governo, inclusive por estar jogando mais duro no sentido de não sucumbir ali às grandes demandas que o governo americano vem fazendo. Mas acho que o ponto interessante aqui é que quando a gente alia medidas fiscais, que no caso aqui a gente viu com a isenção de imposto de renda, com o governo um pouco mais forte, você começa a colocar a ideia de que eventualmente mais benesses fiscais, mais gastos fiscais podem acabar acontecendo aí daqui até a eleição do ano que vem. E nada muito diferente do que a gente viu em períodos pré-eleitorais em outras eleições presidenciais aqui no Brasil. A gente viu, lembra, por exemplo, na última eleição presidencial, né, reajuste do Bolsa Família, redução do preço do combustível. Então, esse tipo de coisa sempre acaba acontecendo. A questão é que um governo que parecia mais fragilizado vai ganhando mais força e possivelmente pode, inclusive, introduzir novas pautas de gasto, né? Acho que essa semana surgiu, inclusive, no bojo da aprovação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a discussão, né, de a redução da tarifa do ônibus, né, no Brasil inteiro, como sendo uma proposta aí, do governo. Isso já foi aventado lá atrás, já era algo que tinha sido discutido dentro do PT, e agora voltou à tona aí, pelo menos na mídia, nas discussões, especialmente em cima do que a cidade de Belo Horizonte fez, né, também essa semana, que introduziu na Câmara do município, né, a discussão de redução total da tarifa de ônibus. Então, por que a gente está chamando a atenção nesse sentido? Porque essa semana era para ser uma semana em que os juros aqui no Brasil, os juros futuros, recuassem em meio a notícias benignas de inflação que a gente viu ao longo da semana passada, que a gente comentou no último podcast, em cima de dados de mercado de trabalho mais fracos aqui no Brasil, que ajudam na ideia aí de que a economia está desacelerando, mas o que a gente viu desde a aprovação da medida, aí, que já era amplamente esperada por todo mundo, foi uma piora dos ativos aqui no Brasil, especialmente os juros, né? De terça-feira para cá, os juros futuros de 5 anos, aí, de 4, 5 anos, pioraram em cerca de 20 bips, né? A gente teve também as bolsas de valores aqui no Brasil, né? O Ibovespa, o Small 11, né? Que é o índice de empresas de menor capitalização, sofrendo quedas também. E aí, né, se a gente olha para fora, a gente viu uma semana benigna do ponto de vista aí dos ativos, né? As bolsas americanas andando entre 1,5% e 2%,
nos últimos dias, os juros americano caindo, cerca aí de 5 bips, né? Então, normalmente, se a gente olhasse nos últimos meses, quando a gente tinha um cenário de juros lá fora caindo, bolsa lá fora indo bem, o mesmo acabava acontecendo aqui, né? E hoje, especificamente nessa sexta-feira, né, quando a gente teve a abertura do mercado, aí a moeda brasileira, embora ainda num patamar bastante comportado, né, 5,33 reais por dólar, era a pior moeda entre todas que são negociadas ao redor do mundo, né? Então a gente analisa um pouco essa questão de que entrando cada vez mais no cenário eleitoral, e à medida que o governo vai ganhando ou perdendo força, ou vai ganhando é, maior probabilidade de a gente ter alternância ou não de poder, isso vai influenciar os ativos à medida que as políticas econômicas propostas também vão ficando mais claras. Então, acho que, no final das contas, é algo para a gente refletir, porque as medidas podem sim ter efeitos fiscais relevantes em cima de uma dívida que a gente tem visto subir bastante ao longo dos últimos anos, aí desde o final da pandemia. Bom, uma semana curta, poucos dados, mas acho que esse é o recado, a gente ficar bastante atento à questão da interação do político com as propostas fiscais que ao longo do próximo ano e também desse ano trarão aí novidades importantes para a gente aqui, que a gente comentará sempre que tivermos novidades. Muito obrigado, uma boa tarde e um ótimo final de semana.